Fala galera, você está no canal Mate1000, Matemática para Concursos Militares. Meu nome é Eric, sou professor de matemática e hoje eu trago para vocês um tópico muito interessante que é a aplicação de números complexos em geometria analítica. Um assunto que vem sendo cobrado com muita frequência nos concursos militares, né? Prova da AFA, da IFOM, da escola. Quase todo ano esse assunto é cobrado, né? E IMITA também. E hoje eu quero começar a tratar desse assunto com vocês. Mas antes da gente começar, já deixa um like no vídeo, se inscreve no canal para a gente poder continuar fazendo vídeos desse tipo e deixa nos comentários qualquer sugestão ou dúvida que você tiver, ok? Então vamos lá. Então, tópico de hoje, aplicações dos complexos em geometria. Bom, a primeira aplicação que nós temos de números complexos é a rotação de vetores. Rotação de vetores. Então, como é que a gente faz a rotação de vetores? Para eu falar sobre a rotação de vetores, eu vou lembrar com vocês como é que a gente faz o produto de números complexos quando eles estão na forma trigonométrica. Então, lembrando, se eu tenho um complexo Z que dá forma ρ1 cis alfa, ou seja, o módulo dele é ρ1 e o argumento é alfa, e um complexo W da forma ρ2 cis beta, então o produto Z vezes W será obtido multiplicando-se os módulos, ou seja, ρ1, ρ2, cis de alfa mais beta. Ok? Cis de alfa mais beta. Então, eu precisava que vocês relembrassem essa fórmula para a gente poder interpretar essa fórmula geometricamente. Então, vamos lá. A ideia, pessoal, é a seguinte. Imagine que eu tenho aqui o nosso plano de Archan-Gauss e eu tenho um vetor. Lembrando que um vetor é um segmento orientado que vai da origem até um determinado ponto associado a um complexo Z, ok? Um complexo Z que na forma trigonométrica é ρ cis θ, ou seja, ele tem módulo ρ e argumento θ, beleza? Aí repare, se eu pegar o complexo Z e considerar um complexo W, né, chamado de cis alfa, tá? Se eu pegar o Z e multiplicar por W, o que eu obtenho? Eu obtenho ρ cis θ vezes cis de alfa. Repare que cis de alfa tem módulo 1 e o argumento é alfa. Então, o resultado vai dar ρ cis de θ mais alfa. Então, quem é esse resultado aqui? A gente pode interpretar da seguinte forma. É o vetor que vai ter o mesmo módulo ρ, porém o argumento dele vai ser θ mais alfa, ou seja, ele vai ser o θ que eu já tinha mais um alfa. Na prática, o que nós fizemos foi uma rotação do vetor Z nesse sentido de um ângulo alfa. Esse é o complexo Z cis alfa. Ok? Então, essa é a ideia da rotação. A gente consegue fazer uma rotação de complexos, de vetores, a partir de números complexos, apenas multiplicando eles na forma trigonométrica. Vamos ver um exemplo numérico para a gente poder entender como isso se aplica. Por exemplo, eu tenho um vetor U de coordenadas 2 e 1, tá? E eu quero saber quais são as coordenadas do vetor V, que é o vetor obtido após uma rotação de 90 graus.
tá? Então, vamos entender isso aqui. E na letra B, já vou colocar aqui, na letra B, eu quero aplicar nesse vetor uma rotação de 60 graus. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui o que nós escrevemos de rascunho. Então, vamos lá. Fazendo aqui a nossa resolução. Primeiro, vou desenhar o nosso sistema, nosso plano de Argand-Gauss. Então, aqui, imaginário, real. Então, nós temos o vetor 2, 1. É esse vetor aqui, que vai da origem até o ponto de coordenadas 2 e 1. Ok? Esse é o vetor U. A gente quer aplicar uma rotação de 90 graus nesse vetor. Bom, esse vetor está associado ao complexo 2 mais I. Concorda? Porque esse ponto é o ponto de coordenada 2 e 1. Parte real 2, parte imaginária 1. Então, esse ponto está associado, né, ele é o afixo do complexo 2 mais I. Se eu quero aplicar uma rotação de 90 graus, eu quero obter o complexo W, de forma que eu vou multiplicar, vou nem chamar de W, o novo complexo, de forma que eu vou multiplicar o Z pelo cis do ângulo que eu quero de rotação. Então, repare, como eu quero aplicar uma rotação, de 90 graus, a multiplicação que eu tenho que fazer tem que ser por cis de 90. Tá? Repare que aqui uma rotação de tamanho alfa, eu multipliquei por cis de alfa. Então, se eu quero aplicar uma rotação de 90, eu multiplico o complexo por cis de 90. Lembrando que cis de 90 é o I, né? É cosseno de 90 mais I seno de 90. Cosseno de 90 é 0, seno de 90 é 1, fica I. Então, na verdade, esse complexo aqui é o complexo Z vezes I. E quem é Z vezes I? Complexo Z vezes I seria 2 mais I vezes I, multiplica, vai ficar 2I mais I ao quadrado. Como I ao quadrado é menos 1, isso é menos 1 mais 2I. Então, esse complexo é o menos 1 mais 2i. Ou seja, o vetor que é obtido a partir de uma rotação de 90 graus, né, no sentido anti-horário, né, no sentido trigonométrico, do vetor 2, 1 é o vetor menos 1, 2. Porque ele é o ponto, né, o vetor associado ao complexo menos 1 mais 2i. Beleza? Outro exemplo agora, letra B. E se eu quisesse aplicar uma rotação de 60 graus? Vamos entender. Então, aqui parte real, aqui parte imaginária. Então, eu tenho aqui o complexo 2 mais I, Z igual a 2 mais I. Se eu quero aplicar uma rotação de 60 graus nesse vetor, eu tenho que multiplicar o vetor por cis de 60. Z cis de 60. Então, mas quem é cis de 60? Ó, vamos lá. Rotação de 60 graus equivale a... Isso está associado à multiplicação do cis de 60. E quem é cis de 60? Lembra? É cosseno de 60 mais I seno de 60, certo? Só que cosseno de 60 é 1/2 e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, na verdade, eu tenho que multiplicar o Z
por cis de 60. Mas quem é z? É 2 mais i, e eu tenho que multiplicar isso por meio mais i raiz de 3 sobre 2, certo? E aí a gente faz uma multiplicação distributiva e a gente obtém 2 vezes 1 meio vai dar 1, aí 2 vezes raiz de 3 sobre 2 vai dar i raiz de 3, depois i vezes meio vai dar 1 meio de i, depois i vezes i raiz de 3 sobre 2 vai dar i ao quadrado, que é menos 1, eu vou botar direto, né? Menos 1 raiz de 3 sobre 2, né? Ou seja, menos raiz de 3 sobre 2. Juntando a parte real e a parte imaginária, ficamos com 1 menos raiz de 3 sobre 2, mais i que multiplica raiz de 3 mais meio. Pronto. Então, vou escrever de uma forma melhor, fazendo o MMC, ficamos com 2 menos raiz de 3 sobre 2, mais i que multiplica 2 raiz de 3 mais 1 sobre 2. Ou seja, o vetor v, o vetor que é obtido após uma rotação de 60 graus do vetor no sentido trigonométrico, é o vetor de coordenadas 2 menos raiz de 3 sobre 2 e 2 raiz de 3 mais 1 sobre 2. Beleza? Show? Bom, então é isso. Então, nesse primeiro vídeo eu queria mostrar para vocês como se aplica, como se faz rotações. Agora vamos aplicar isso num exercício. Então, vamos lá. O principal exercício que a gente pode utilizar essa ideia das rotações é quando a gente quer determinar um polígono regular, especialmente um triângulo equilátero. Então, vamos lá. Um problema clássico que a gente resolve usando essa ferramenta das rotações é o problema do triângulo equilátero. Então, vamos lá. ABC é um triângulo equilátero, dados os vértices A, que é o ponto 1 e 2, e o vértice B, que é o ponto 3, 6. Eu quero saber onde é que está o terceiro vértice, né? O vértice C. Então, vamos desenhar aqui. Parte imaginária. Parte real. Então, ó, ponto x igual a 1, y igual a 2, está aqui. Esse é o ponto A, né, de coordenadas 1 e 2. Vou botar mais aqui embaixo. A, 1, 2. E o ponto B, 3, 6. X igual a 3, y igual a 6. Estaria mais ou menos aqui. O ponto B. Opa, ficou feio aqui. 3 e 6. Certo? A gente quer formar um triângulo equilátero com esses 3 pontos. Então, o terceiro vértice seria um vértice... O vértice C seria algo mais ou menos aqui. Certo? E aqui estaríamos o triângulo equilátero. Ok? Esse seria o vértice C. E agora, como é que eu acho esse vértice C? A ideia, pessoal, é você lembrar que num triângulo equilátero, sempre os ângulos internos são de 60 graus. E aí, se eu olhar para o vetor que vai de A até B e para o vetor que vai de A até C, eu consigo notar que o vetor AB, se eu rotacionar ele de 60 graus, eu obtenho exatamente o vetor AC, né? Ou seja, o vetor AC, ele é, na verdade, a rotação do vetor AB de um ângulo de 60 graus. Por que ele é uma rotação? Só você pensar, né? Eu tenho aqui esse vetor, se eu girar com ele, eu chego exatamente no outro, né? Aqui está o A, aqui está o B e aqui está o C. Se eu andar de 60 graus, é exatamente o outro. Repare que o tamanho é igual, então é uma rotação fixa, né? Em relação ao módulo, né? O tamanho é igual. E o ângulo mudou de 60 graus, virou 60 graus. Então, a gente pode dizer o seguinte, que o vetor AC é igual
ao vetor AB aplicada uma rotação de 60 graus. Beleza? E aí, o que isso significa? A gente sabe que, se eu tenho um vetor AB, ele pode ser representado pelo vetor B menos A, né? Pela diferença B menos A. Então, nós temos o seguinte, que C menos A é igual a B menos A. Aí, uma rotação de 60 significa multiplicar pelo cis de 60 graus. Ok? Beleza. E daí? E daí que nós vamos ter o seguinte, quem vai ser C menos A? Pensa que o C é um ponto XY. Então, C menos A seria o complexo de coordenadas XY, ou seja, seria o complexo X mais YI, menos A, que é o complexo associado ao ponto 1, 2, que é o 1 mais 2i, tem que ser igual a B menos A. Quem é B menos A? O B é o complexo associado ao ponto 3, 6, que seria 3 mais 6i, menos o A, que é o 1 mais 2i, vezes cis de 60. Quem é cis de 60? Meio mais i raiz de 3 sobre 2. Ok? Bom, agora vamos lá. Juntando aqui a parte real, a gente vai ter x menos 1 mais y menos 2i é igual a, aqui, 3 menos 1 vai ficar 2, 6i menos 2i vai dar mais 4i, que multiplica meio mais i raiz de 3 sobre 2. Então, fica desse lado, x menos 1 mais y menos 2i igual a, multiplicando aqui, chuveirinho vai ficar 2 vezes 1 meio vai dar 1, 2 vezes i raiz de 3 sobre 2 vai dar i raiz de 3, 4i vezes 1 meio vai dar 2i, 4i vezes i raiz de 3 sobre 2, vai cortar o 2, vai ficar 2 raiz de 3i ao quadrado, que é menos 2 raiz de 3, tá bom? Bom, juntando agora a parte real e a parte imaginária, né? Do lado esquerdo a gente tem x menos 1 mais y menos 2i igual a, do lado direito, eu tenho 1 menos 2 raiz de 3 mais i que multiplica 2 mais raiz de 3. Beleza? Bom, se dois números complexos na forma algébrica são iguais, então a parte real do lado esquerdo é igual à parte real do lado direito, e a parte imaginária do lado esquerdo é igual à parte imaginária do lado direito. Então, a gente fica com x menos 1 é igual a 1 menos 2 raiz de 3, e y menos 2 é igual a 2 mais raiz de 3. Logo, o x é 2 menos 2 raiz de 3 e o y é 4 mais raiz de 3. Certo? Então, essas são as coordenadas do ponto C. O ponto C é o ponto 2 menos 2 raiz de 3 e 4 mais raiz de 3. Ok? Então, essa é uma forma de você resolver um problema de geometria analítica que é um problema complicado, um problema chato, que é você determinar o terceiro vértice de um triângulo equilátero, conhecidos os outros dois vértices. Tá? Então, outras formas de você resolver é usando mediatriz, distância entre pontos, né? Você tem várias formas de resolver, mas todas são um pouco chatas, envolvem um sistema grande. Aqui, essa é uma forma que ela é bem mecânica. Depois que você montou a ideia da rotação, depois é só atribuir os valores e aí, né, fazer as contas. Né? Então, ela é mais trabalhosa, mas ela, de certa forma, é mais simples que as outras ideias. Além dela resolver outros exercícios, como a gente vai ver no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso, gente. Até breve.